Bom, o livro começa contando a história de como o pai do menino, Leonardo Pataca, e a mãe, Maria da Hortaliça, se conheceram. Os dois se conheceram quando eles estavam embarcando um navio para vir de Portugal para o Brasil. Leonardo Pataca passou e deu um pisão no pé de Maria da Hortaliça, como quem não quer nada, e ela respondeu com um beliscão nas costas da mão. Durante a viagem, eles ficaram de namorinho e ela começou a enjoar e depois de 7 meses nasceu um menino. E nessa parte do livro a gente ainda não sabe que o nome do menino é Leonardinho. Então, eles vêm pro Brasil e quando chegando aqui, eles fazem uma festa de batizado pro menino. O menino já nasce no Brasil. E a sua madrinha é a comadre, que é a parteira, que foi quem fez o parto do menino, e o compadre, que é o barbeiro. E o menino já demonstra sinais desde pequeno que ele sempre vai ser muito agitado e ele passa o batizado todo chorando. E depois dessa festa do batizado, eles não falam muito da infância, eles não falam nada da infância do menino, eles já pulam direto para quando o menino tinha 7 anos. E aí conta a história de que o Leonardo Pataca fica sabendo de história de homens que visitam sua casa sempre quando ele não tá. E um dia ele chega mais cedo do trabalho. Ele era um oficial da justiça da época. E quando ele chega, ele encontra um homem pulando a janela da sua casa correndo. E aí ele tem certeza que Maria da Hortaliça tá traindo ele. Então ele discute feio com Maria da Hortaliça, bate Maria da Hortaliça, acaba brigando com o menino também chuta o seu filho. E o filho sai correndo pro compadre para que ele possa protegê-lo. Depois ele vai passar o dia fora e quando ele volta pra falar com Maria da Hortaliça, ela não está em casa, ninguém acha ela. E ele fala então que ele também não quer mais ficar ali e ele vai embora. Ele sai de casa e deixa o menino a responsabilidade do compadre, porque Maria da Hortaliça tinha feito o compadre prometer que se ela fosse embora, ele cuidaria do menino. E o compadre cuida do menino e no dia seguinte falam que Maria da Hortaliça foi embora com o capitão do navio, que era um de seus amantes, e eles então começam a criar uma desculpa que ela tinha ido embora por saudades da terra. O menino novinho, ele começa a fazer mais besteira, começa a ser mais agitado. E um dia, pensando, seu padrinho chega à conclusão de que ele quer que ele comece a estudar e que ele vire padre. Então ele chega e conversa com o menino, isso numa quarta, falando que segunda-feira eles começariam as aulas e que ele tinha que aproveitar esses últimos dias. Então o menino leva isso como se fosse uma ordem para ele fazer tudo o que ele queria. Aí ele vai estar parado na porta da barbearia e passa a Via Sacra. E ele vai acompanhando a Via Sacra e ele conhece 2 meninos da cidade, que são 2 ciganos. E ele vai para casa desses meninos e lá tá tendo uma festa e ele fica a noite por lá. E o compadre passa a noite procurando por ele. Nesse meio da história, quando o compadre está procurando pelo menino, volta para Leonardo Pataca, que no dia que ele foi embora, quando Maria Hortaliça deixou ele se apaixonou por uma cigana. Só que essa cigana também foi embora de casa e também deixou ele sozinho. Então ele vai até o caboclo velho para ver se consegue reconquistar o amor dessa cigana, por meio de rituais. Enquanto eles estão no meio desse ritual, chega o Major Vidigal pra ver o que estava acontecendo e ele fala para continuarem porque ele sempre quis ver como é que era isso. E aí a gente descobre que o Leonardo Pataca vai preso porque a comadre aparece conversando com uma pessoa da justiça para tentar soltar o Leonardo Pataca. E depois aparece também o compadre pensando que ele não quer mais que o menino seja da igreja porque ele acha que não vai dar certo com o menino e que ele vai ensinar a sua profissão a ele, porque ele se ajeitou. Só que nisso que o compadre fala que ele se ajeitou, ele explica por quê. Porque ele foi com o navio, tipo um médico do navio. E que ele cuidava de todo mundo e tal. E ele conseguia curar as pessoas. Até o dia que o capitão desse navio ficou doente, ele não conseguiu cuidar, nem fazer com que o capitão ficasse bem. E o capitão faleceu, pedindo para que o compadre deixasse a herança dele com seus familiares em terra. Só que o compadre ficou com a herança do capitão e fala que vai deixar a herança para o menino Leonardinho. Leonardo, junto com os jovens da questão, começou a matar a aula e a contar traquinagem com as velhas beatas que estavam na igreja. Uma das brincadeiras rendeu que o reverendo repreendesse eles. E com isso, eles começaram a se ligar do reverendo quando descobriram que ele tinha caso com a cigana. Sendo que essa mesma cigana, o Leonardo Pataca era apaixonado.
Ao saber disso, o Leonardo contrata Chico Juca para mostrar para todos que o reverendo tinha caso com a cigana. Com isso, o reverendo abandonou a cigana, então Leonardo Pataca começou a investir novamente na cigana. Porém, a comadre achava que ela era que ele tinha uma escolha. E Ana Maria era uma velha rica e de bom coração, que tinha visto por demandas. Uma dessas demandas, ela conseguiu a guarda de Luizinha, que tinha ficado órfã. Luizinha era uma jovem magricela que chamou a atenção de Leonardo, que no começo ele começou a rir dela, mas logo partiu o interesse. Luizinha e Leonardo foram ver os fogos num campo, e Luizinha ficou bastante admirada porque ela nunca tinha visto isso onde que ela morava. Só que no final do capítulo, a Luizinha ela começa a sair com o José Manuel, um velho de 35 anos, que só estava interessado na herança que Luizinha ia ter, porque Dona Maria era velha e já estava quase morrendo, que deixaria tudo para ela porque ela seria a única herdeira da sua herança. Nessa parte começa com Leonardo Pataca e Chiquinha muito felizes com o nascimento da filha deles, que é muito diferente de Leonardinho, porque assim foi que ela era calminha, coisa que Leonardinho nunca foi. Aí depois a história muda de um polo para o outro, que é quando a comadre quando ela não tá fazendo parto, ela tá falando mal de José Manuel, porque ela quer proteger Leonardinho para que ele se case com Luizinha. Aí ela vai conversar com Dona Maria sobre o José Manuel, porque ela descobriu uma história, que nessa história uma menina muito rica pegou várias joias, colocou dentro de uma meia preta e ia fugir com um homem de bem. E a fofoca acaba quando José Manuel entra nessa sala onde elas estão conversando e, muito nervoso, começa a andar de um lado pro outro e fala que não pode contar a elas que é um segredo. Aí elas começam a cutucar ele para que ele conte a elas o que tá acontecendo. Aí ele fala que ele tá muito nervoso porque ele foi chamado para ir ao palácio, só que elas não acreditam porque ele sempre foi muito mentiroso. A Luizinha, depois da declaração de Leonardinho a ela se sente mais mulher, ela olha no olho das pessoas enquanto tá conversando, ela agora tem mais postura, depois da declaração que o Leonardinho fez a ela. Aí José Manuel e Leonardinho sempre ficaram brigando pela mão de Luizinha. E por isso a comadre sempre ficava defendendo o Leonardinho. E José Manuel nunca teve ninguém para defender ele, aí ele vai atrás disso, procurar alguém para que pudesse defender ele também. E enquanto ele tá lá procurando alguém, o compadre, que era o padrinho de Leonardinho, adoece. E a Dona Maria, ela promete que vai curar ele com umas pílulas. Só que a comadre, ela fica muito, assim, indecisa se vai deixar ela fazer isso ou não, porque todas as pessoas que tomaram essas pílulas morreram logo depois. E é exatamente isso que acontece, o compadre morre. E a Luizinha vai consolar o Leonardinho. Eles ficam conversando durante um tempo. E a comadre, enquanto procura lá nas coisas dele, acha o testamento. E no testamento, o Leonardinho é o herdeiro universal de tudo que o compadre tem. Inclusive o que ele roubou do capitão, comandante, não sei, do navio lá que tinha morrido e que ele tinha ficado com toda a herança. O Leonardinho era o único agora que ia visitar Dona Maria, só que com a intenção de ver Luizinho. Em um desses dias ele vai visitar a Dona Maria, mas não encontra Luizinha. Ele fica muito irritado, vai pra casa muito irritado. Chega lá, ele briga com Chiquinha. Aí o pai dele se mete na história e manda ele embora de casa. Nisso que ele vai embora, muito chateado, porque não viu Luizinha, porque brigou com ela, porque o pai mandou ele embora, ele encontra um amigo antigo dele, o Tomás. Ele encontra esse amigo que apresenta ele Vidinha, que era irmã do Tomás. E a Vidinha, ela era uma morena muito bonita, muito encantadora, que cantava muito bem. E Leonardinho acaba se apaixonando por ela. E
por ele, e fica procurando por ele o tempo todo e tal, e não acha. Ela desiste e vai pra casa de Dona Maria. Quando ela chega na casa de Dona Maria, ela começa a defender, falando que o Leonardinho deve ter um motivo, que alguma coisa deve estar acontecendo. E Dona Maria não aceita nada que ela fala e começa agora a gostar mais de José Manuel. E dá a ele a mão de Luizinha. Se ele quiser pedir ela namoro agora, ela em casamento agora, ele pode pedir, não tem problema, que ela vai aceitar muito bem. E agora ele se aliou ao mestre de reza. Isso ajudou muito ele a conquistar a Dona Maria, porque o cara era o bundão. Leonardinho encontra a Vidinha abraçada com o garoto, eles brigam. Leonardinho ataca o garoto, eles brigam. E Leonardinho acaba sendo preso por causa dessa briga. E enquanto acontece o casamento de Luizinha e José Manuel, Leonardinho tá sendo preso. Aí na hora que eles chegam na lua de mel, Leonardinho tá fugindo da cadeia. Ele fica muito feliz porque ele conseguiu fugir e Vidigal não conseguiu pegar ele. O Leonardo ter escapado foi um motivo de riso entre todos, e Major Vidigal ficou muito estressado com isso. Os dois irmãos é que tinham realmente reclamado o Leonardo, dizendo que ele não ajudava em casa e ainda atrapalhava no relacionamento entre os primos. A comadre vai até o Major Vidigal pedir que ele soltasse o Leonardo, e aí ele tem que admitir que ele na verdade tinha fugido, que faz com que todo mundo ria ainda mais dele. Quando o Leonardo volta à casa da Vidinha, a comadre dá um esporro nele, dizendo que ele não tinha que ter fugido, e fala que encontrou um emprego para ele na Hucharia Real. Durante um tempo ele aceita e fica tudo bem. Mas aí ele acaba se envolvendo com uma mulher casada, com um Toma Largura. E o Toma Largura encontra ele dando caldo para essa mulher. E aí ele acaba sendo demitido. Quando ele volta para casa, a Vidinha fica com muitos ciúmes disso e vai até a Hucharia Real para fazer barraco com a mulher do caldo e com o Toma Largura. Ela vai lá e fala tudo, e na verdade o Toma Largura fica encantado por Vidinha e decide se vingar do Leonardo com a Vidinha. E o Leonardo tinha ido atrás da Vidinha, só que ela não percebeu. E quando ele chegou até a Hucharia, o Major Vidigal capturou ele. E aí todo mundo achou que ele tinha fugido e começou a achar que ele era um indigno por ter fugido sem ter avisado pra ninguém. E aí o Toma Largura acabou ficando muito presente na vida da Vidinha. E uma vez a família dela fez uma patuscada. Só que o Toma Largura bebeu muito, o que chamou a atenção do Major Vidigal. E aí o Major Vidigal foi até lá prendê-lo, junto com um granadeiro. E esse granadeiro é o Leonardo. O Major Vidigal tinha feito ele um granadeiro para ver se ele acalmava. Mas ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele sempre fazia. E aí teve uma vez uma festa, que era a festa de batizado da filha do Leonardo Pataca, o pai do Leonardo. O Leonardo estava encarregado de entrar nessa festa, como da família, e avisar quando o Teotônio saísse para o Major Vidigal prender esse homem. O Teotônio era um homem muito engraçado, piadista, que sempre estava presente em todas as festas. Mas o Leonardo acaba gostando do Teotônio era um homem muito engraçado, piadista, que sempre estava presente em todas as festas. Mas o Leonardo acaba gostando do Teotônio e decide fazer com que o Teotônio se livrasse do Major Vidigal. Quando o Major Vidigal descobre isso, ele fica muito estressado e prende o Leonardo. A comadre vai tentar soltar, vai junto com Dona Maria até a casa de Maria Regalada, que era um amor muito antigo do Major Vidigal. As três vão até a casa do Major Vidigal pedir que ele soltasse o Leonardo. Ele diz que não vai soltar porque é contra as leis, mas aí a Maria Regalada fala uma coisa no ouvido dele e ele acaba soltando. Ele diz que ia soltar e ainda faz com que o Leonardo seja um sargento. Quando Dona Maria volta para casa, descobre que José Manuel, que estava casado com Luizinha, tinha morrido. Porque era muito bom, porque Luizinha estava vivendo muito triste, porque ela vivia presa em casa. E aí tem o enterro, e Luizinha conversa muito com o Leonardo nesse enterro, e eles relembram um amor antigo. E aí eles querem se casar depois de um tempo, só que eles não podiam se casar porque o Leonardo era um sargento. E aí, para resolver esse problema, ele vai até a casa do Major Vidigal e pede que ele resolvesse. Quando ele chega até lá, descobre que o Major Vidigal está morando com a Maria Regalada e esse tinha sido a promessa dela. E como o Major Vidigal estava muito feliz, acaba promovendo o Leonardo a sargento de milícias. E agora ele poderia casar.
semelhanças entre Memórias de um Sargento de Milícias e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou começar pelas semelhanças. Os dois livros, eles apresentam tempo cronológico, só que o Brás Cubas, ele, além do tempo cronológico, ele também tem um tempo psicológico. Outra coisa é que o Sargento de Milícias, ele é um livro de transição que sai do romantismo para o realismo, e Brás Cubas, ele é o livro que inicia o realismo. E no Sargento de Milícias, a gente tem um anti-herói, que é Leonardinho, que é uma característica do romantismo, ter um anti-herói. E no Brás Cubas, a gente tem um personagem não idealizado, que é o Brás Cubas, e ele pode ser considerado um anti-herói por ele ser não idealizado, por ele não fazer as coisas perfeitamente certas como um herói faria. Isso é uma característica do realismo. E outra semelhança entre eles é a crítica à sociedade. Só que, ambos criticam a sociedade. Só que Sargento de Milícias, ele critica a ordem e a desordem do Brasil. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele critica a natureza humana, que as pessoas, elas só fazem as coisas pensando no dinheiro que elas vão receber depois, no que elas vão receber depois, sabe? Interessadas numa recompensa e não simplesmente por fazer a coisa para ajudar. Agora eu vou falar das diferenças. As diferenças são que o livro Sargento de Milícias retrata a classe baixa e o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a elite. Além disso, no Sargento de Milícias, o narrador é em terceira pessoa onisciente, ou seja, ele conta a história e ele também sabe do que acontece no interior do personagem. Ele entende os pensamentos do personagem, o que ele está sentindo, etc. E no Brás Cubas, o narrador é em primeira pessoa e ele é um narrador observador protagonista. Porque o Brás Cubas, que é o narrador, ele conta a sua própria história. Mas ele conta essa história depois que ele já morreu. Então a gente não pode falar que ele é narrador do personagem, porque ele não está ali na hora contando o relato dele. O que aconteceu ali na hora? Ele está contando uma história, e por isso é narrador observador, e é protagonista porque é uma história sobre ele mesmo. Sobre as semelhanças e diferenças sobre Memórias de um Sargento de Milícias e Quincas Borba. Os dois possuem narrador onisciente, que é o narrador que sabe sobre tudo que está acontecendo na história, e esse narrador também, nas duas histórias, ele faz digressões durante a história e conversa com o leitor, o que quebra a linearidade da história. É narrado em terceira pessoa, e os dois possuem análise da sociedade da época, como eram os costumes, as pessoas, enfim. Os personagens também não são idealizados, ou seja, eles possuem características realmente humanas, eles erram, acertam, têm qualidades e defeitos. Os personagens principais têm ascensão social. Em Memórias de Sargento de Milícias, é o Leonardinho, que ele consegue vir de uma família humilde e melhora de vida quando se torna um sargento de milícias, realmente. E os dois possuem uma característica que, na verdade, só pertence ao romantismo, que é o anti-herói. Mas, em Quincas Borba, possui o protagonista que tem características semelhantes a um anti-herói, mas não pode ser chamado de anti-herói, porque no seu estilo não tem essa denominação. Agora eu vou falar das diferenças entre os dois contos. O final feliz, que possui em Memórias de Sargento de Milícias, que é quando Leonardinho e Luizinha ficam juntos. E o amor também aqui é um elemento de mudança. O amor é importante, porque Luizinha, com o amor de Leonardinho, cada vez vai mudando e se tornando uma pessoa melhor. E também é um romance de transição entre o romantismo e o realismo, porque ele é feito no final da época do romantismo, e por isso ele possui algumas características do romantismo e também algumas do realismo. E ele não pode se enquadrar muito bem em nenhum dos dois por causa disso. E agora, falando de Quincas Borba tem um final triste, porque apesar do protagonista conseguir o dinheiro, que era o que ele queria e o que ele almejava, ele acabou tendo um final triste porque ele teve problemas psicológicos, acabou tendo algumas coisas assim, e foi explorado também por algumas pessoas que ele achou que fossem seus amigos. É um romance realista e ele possui análise psicológica dos personagens, que retratam como era a sociedade. Por exemplo,
Tem personagens que representam o amor, que representam o capitalismo e essas coisas assim. Bom, eu vou comparar Memórias de um Sargento de Milícias com O Cortiço. Memórias de um Sargento de Milícias é um romance de transição que foi escrito no final do seu período, o romantismo. Então ele tem características tanto românticas quanto naturalistas, que é o estilo de O Cortiço, que foi o estilo que aconteceu junto com o realismo depois do romantismo. Nas semelhanças, nós temos a visão próxima da realidade nos dois livros. Não, o Memórias de um Sargento de Milícias deixa de ser um romance idealizado para as coisas que acontecem, as situações que ocorrem nos dois romances, elas são próximas à realidade, são situações que poderiam acontecer na vida real. Nós temos a presença de um anti-herói em Memórias do Sargento de Milícias. Leonardinho poderia ter sido o herói da história, mas ele tem condutas que não são maravilhosas, ele não é completamente íntegro, como os personagens de O Cortiço, como Rita Baiana e vários outros, eles também não apresentam condutas maravilhosas e íntegras durante a história, mas eles não são caracterizados como anti-heróis. Eles apenas são caracterizados como personagens do naturalismo, porque essa já era uma conduta mesmo do naturalismo. Existe a não idealização, tanto no Memórias de Sargento de Milícias quanto em O Cortiço, porque os dois mostram a verdadeira espécie humana, com seus erros, acertos, com seus desejos carnais. Aparece tanto em Memórias de Sargento de Milícias quanto em O Cortiço. Nós temos também a condenação ao romantismo. Dentro do Memórias de Sargento de Milícias, a gente pode ver em algumas partes do livro que ele fala que as pessoas românticas são pessoas bobas, que não sabem como é a vida realmente. Então, dentro do livro do romantismo propriamente dito, já começa a condenar esse estilo. E no Cortiço nós também temos aquelas pessoas mais puras e mais relacionadas com a parte romântica, elas são condenadas, não existe essa idealização, essa maravilha que existia no romantismo. Nós temos as críticas sociais, tanto em Memórias do Sargento de Milícias quanto em O Cortiço, e nós temos os personagens humanizados. São personagens que erram, que acertam, que têm problemas com seus amores, que traem. Então, existem esses personagens que têm condutas humanas. E agora, vou falar das diferenças. Em Memórias do Sargento de Milícias, nós temos ainda características do romantismo, que é divertir o leitor. O romantismo tinha esse intuito, fazer um romance açucarado, um romance para divertir quem está lendo. Essa era a principal ideia deles. Já no Cortiço já tem a crítica à sociedade, não é mais para divertir. Aliás, o Cortiço é um livro muito forte. Existem muitas cenas de animalização do ser humano, não tem essa ideia mais de divertir. É óbvio que é uma leitura que as pessoas gostavam, mas ele tinha o intuito de criticar a sociedade. No Memórias do Sargento de Milícias nós temos o final feliz de Leonardinho com Luizinha, que eles ficam juntos, Leonardinho consegue ser eleito sargento de milícias, e no Cortiço nós temos um final triste, assim, um final que não é como se espera num romance romântico, já que ele é naturalista. A gente tem um final que o Rita Baiana não fica com seu amor, então não é um final esperado. Memórias do Sargento de Milícias foi escrito em folhetim, essa é uma característica romântica, que as pessoas, os escritores dos livros iam lançando capítulo por capítulo no jornal e depois, muito tempo depois, virou um livro em si, porque juntaram todos os capítulos. E o Cortiço foi escrito em prosa contínua, foi escrito de uma vez só. Então não foi em folhetim como Memórias. E aqui nós temos dois aspectos que nós temos só em O Cortiço, que é o sexo exacerbado e o lesbianismo. É claro que em Memórias nós também temos esse sexo exacerbado, mas a maneira como ele é retratado em O Cortiço não chega nem perto de Memórias, porque como há o zoomorfismo, a animalização do ser humano, esse sexo ele é muito presente, mostrando como o ser humano necessita desse desejo carnal.
E uma diferença gritante é que no Curtiço nós temos um caso de lesbianismo, que nós realmente não temos em Memórias, porque apesar dele ser um romance de tensão, ele ainda era romântico. Então, essa parte do lesbianismo nós só temos no Curtiço, que caracteriza o naturalismo. Vou falar sobre Memórias de um Sargento de Milícias e Dom Casmurro. Memórias de um Sargento de Milícias é considerado uma obra de transição, porque apesar de ter sido escrita ainda no romantismo, já estavam começando a surgir algumas obras realistas, então ela já apresenta algumas características realistas. E algumas semelhanças são: Luizinha e Capitu são os dois amores de cada obra. Memórias do Sargento de Milícias tem Leonardinho, que seu amor é Luizinha. E Dom Casmurro tem o Bentinho, que seu amor é Capitu. E a idealização da mulher e do amor é uma característica romântica, é a única característica romântica que ainda tem nessa obra realista. Já a crítica à sociedade também é apresentada nos dois, porque em Memórias de um Sargento de Milícias, ele faz a crítica à divisão de classes, que tem gente que tem muito e tem gente que tem pouco. E já em Dom Casmurro faz a crítica às pessoas, sobre adultério, os erros das pessoas e etc. E nos dois também apresenta o interior dos personagens, porque em Memórias, o narrador sempre fala de sentimentos de Leonardinho. Fala o que ele está passando, o que ele estava sentindo. E em Dom Casmurro, Bentinho também sempre conta, com ele que está narrando, ele sempre conta os sentimentos dele. Os dois também têm capítulos curtos, porque Memórias de um Sargento de Milícias foi escrito na época em folhetim, que cada semana saía um capítulo. Porque na época não tinha como publicar tudo de uma vez, então cada semana saía um capítulo, e por isso ficou vários capítulos curtos. E Dom Casmurro, apesar de não ter sido escrito nessa época, que precisava ser em folhetim, foi escrito de propósito em capítulos curtos. Já as diferenças são: em Memórias tem o tempo cronológico, que é o tempo marcado como dias, meses e anos certinho. E em Dom Casmurro tem o tempo psicológico, que é o tempo da memória da pessoa, que Bentinho conta da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, é o tempo da cabeça dele mesmo, psicológico. Em Memórias do Sargento de Milícias, é narrado na terceira pessoa, é um narrador observador, e Dom Casmurro é narrado em primeira pessoa, que Bentinho é o próprio narrador, ele conta da sua história. Em Memórias do Sargento de Milícias tem o final feliz, porque Leonardinho consegue ficar com seu amor, que é a Luizinha. Já em Dom Casmurro não tem esse final feliz, porque Bentinho, por ter ficado meio doido com essa história, essa dúvida de se a mulher dele traiu ou não ele acaba ficando sem a mulher e sem o seu filho. Já em Memórias do Sargento de Milícias também tem uma característica de um romance romântico, que é o desfecho esperado, porque já era esperado o Leonardinho ficar com Luizinha. E em Dom Casmurro isso não acontece, tem um desfecho inesperado, porque era esperado no romantismo dos amores ficarem juntos e no realismo não. Então Bentinho acaba ficando sozinho, sem a mulher e sem o filho.